Olá, meus queridos adolescentes da nossa Escola Bíblica Dominical. Essa aula aqui vai compor as aulas do livrinho de vocês 12, 13 e 14, tá? O tema que eu coloquei aqui foi o cristão e a sociedade. Dentro dessa aula vamos falar aqui sobre alguns aspectos. Esses são os pontos de reflexão da nossa aula. A gente vai falar a questão do cristão e a responsabilidade social, o cristão e a natureza e o cristão e a evangelização. Tá? Já como eu tinha falado, né? Aula 12, 13 e 4 do livrinho, eu gostaria que vocês lessem, tá? E procurassem ler as passagens bíblicas que estão lá no livrinho também, com relação a essa aula 12, 13 e 14, de acordo com o que eu vou falar aqui. O cristão e a responsabilidade social. Nesse trecho aqui de Deuteronômio 15:11, nós temos a seguinte colocação: sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu ordeno a você que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre quanto para o necessitado de sua terra. Jesus uma vez estava, e isso está até no livrinho de vocês, ele estava sendo ungido por uma mulher e eles reclamaram, os discípulos, dizendo que ela não devia gastar aquilo e aquilo era caro. E aí Jesus falou o seguinte: olha, os pobres sempre estarão com vocês. Meio que Jesus citou essa parte aqui. Os pobres, sempre haverá pobres na terra. Ou seja, sempre haverá pobreza na terra. Essa é a palavra de Deus nos ensinando o seguinte: que nós temos que ter ideia de que sempre haverá luta. A luta sempre vai haver aqui, o sofrimento sempre vai haver aqui. Isso tudo é resultado do nosso pecado, nós vimos isso na aula anterior. E nós, como cristãos, amando o nosso próximo como a nós mesmos, temos que lutar contra essas desigualdades, temos que lutar contra essa pobreza, isso na medida do que podemos fazer, tá ok? Então, como cristão, a primeira coisa que você tem que ter é uma atitude racional perante as dificuldades que o mundo sofre. A atitude racional quer dizer que é uma atitude equilibrada. Você não pode tender nem para um lado em excesso, nem para o outro em excesso. Você tem que ser uma pessoa equilibrada racionalmente na palavra de Deus. Tá? Ou seja, nem para o lado de negar as dificuldades dos outros ou não ligar para elas, ser uma pessoa egoísta, ou também não se desesperar pela situação do mundo, ver uma notícia de crianças morrendo na África, por exemplo, e entrar em desespero, entrar em pânico ou tentar resolver as coisas da maneira que você não consegue resolver. Você tem que ter um autocontrole, que inclusive está lá em Gálatas 5:22 como fruto do Espírito Santo também. Quando a gente trata de crianças assim, vamos dizer crianças ou adultos também, aqui nesse caso isso aqui é uma foto de uma Crackland, tá? Uma Cracolândia. Tratando com pobres ou drogados, isso só como exemplos, tá? Ou todos os filhos de Deus. Nós temos que prover essa ajuda para o corpo, tá? Tirar as pessoas dessa situação, mostrar para elas que nós nos importamos com ela e levá-las a uma situação em que elas possam voltar a raciocinar de novo, né? Se você pegar uma criança que é pobre, que está sofrendo, está doente e com fome, como é que você vai poder conversar com essa criança? Você tem que aliviar, você tem que dar conforto para ela primeiro. Depois sim você pode trazer para ela o que na verdade é o mais importante. A gente primeiro alimenta com o menos importante, que é o alimento físico, a gente traz o carinho, a gente traz a atenção e depois a gente alimenta com o que é mais importante, que é o alimento espiritual, a palavra de Deus. Quando o cristão fala sobre a natureza, a preocupação dele, tá, como está escrito na mensagem do Paiva Neto, que foi o criador da LBV, Legião da Boa Vontade, a destruição da natureza é a extinção da raça humana.
Deus nos confiou a guarda dessa terra, mas a guarda dessa terra, porque Ele diz que a gente domine sobre toda a criação aqui na terra. Porém, esse domínio não é simplesmente mandar, mas sim guardar essa terra. E é consequência dos atos da gente. Se a gente conseguir guardar a nossa terra, se a gente conseguir proteger é, é, a natureza, a gente na verdade está protegendo a própria vida humana. Seja alguém que faz e não alguém que finge não ver, finge não ouvir. Pegue aquilo que você conhece da palavra de Deus e divulgue a palavra de Deus. Leve a mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo em si não são só os versículos que estão na Bíblia, mas toda a atitude de cristão, todo o nosso comportamento, toda a nossa fé e crença num Deus maior. Seja equilibrado nas suas ações, não se desespere por aquilo que você não pode mudar, mas também não se cale com aquilo que você pode falar. Tá? Seja um cristão equilibrado. Leia Gálatas 5:22. Agora vamos passar aqui por pelos 9 países primeiros colocados, segundo Portas Abertas, como os maiores perseguidores de cristãos, com alguns dados sobre esses países. O primeiro deles é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, lá tem mais de 60 mil cristãos que diariamente são torturados em campos de concentração. Tem uma história de uma criança que viu o pai mexendo numa Bíblia em casa e comentou na escola. A professora fez uma brincadeira com ele que ele ia ganhar um prêmio se levasse aquele livro que ele viu para a escola. A criança levou o livro, nunca mais voltou para casa e os pais foram para campos de concentração. Na Arábia Saudita, que é o segundo lugar, a conversão, quando algum cristão se converte quando algum muçulmano se converte para o cristianismo, pode resultar até na pena de morte para aquela pessoa. Aqui o terceiro lugar é as igrejas do Afeganistão. Elas não existem, elas são todas igrejas que a gente chama de underground. Elas são igrejas de subsolo, igrejas escondidas dentro de casa. Nem mesmo o seu vizinho pode saber que você é cristão num país desse, senão também dá pena de morte. O quarto lugar da gente aqui está sendo o Iraque, tá? Em 2003 havia mais de 1 milhão de cristãos no Iraque, hoje só tem 350 mil, quer dizer, reduziu aí praticamente a 1/3 do que havia de cristãos no Iraque por conta de violência. Aí a maioria foge, os que ficam acabam morrendo também, ou se escondem. O nosso quinto lugar aqui está com a Somália, tá? A Somália, os cristãos devem se encontrar em segredo. A maior igreja do país possui apenas 5 membros. Isso é inacreditável, né? Uma igreja com 5 membros. Mesmo assim, essas estão para serem fechadas, tá? A perseguição é muito forte. Não é à toa que ele é o quinto país em perseguição a cristão. As Ilhas Maldivas também não ficam muito longe, não. São o único país do mundo que exige todos os cidadãos como muçulmanos. Quem aceita Cristo não pode voltar, nem ter documentos, nem negócio próprio. Tá? Lá no Egito, ele não está aqui na rela, mas o Egito também está nessa situação. Se você se declara cristão, você ganha uma identidade carimbada como cristão e aí você não tem direito a nenhum serviço público. O nosso sétimo lugar fica então com o Mali, tá ok? Onde centenas de cristãos foram forçados a fugir de suas casas por militantes islâmicos. Quer dizer, o governo apoia os militantes de modo que eles não fazem nada para proteger esse pessoal que é vítima dessas perseguições, tá ok? Então a maioria fica escondido para poder, porque senão são obrigados a negar a fé ou são mortos. O oitavo lugar aqui fica com o Paquistão. O Paquistão, todos os anos, mais de 700 cristãos são sequestrados, cristãs, né, são sequestradas e forçadas a converter-se ao Islã no Paquistão. Se elas não se convertem, elas são mortas também. E aí vamos para o nosso nono lugar, que é a Eritreia. A Eritreia ela tem esses containers onde ela prende os cristãos que não negam a Cristo, que não assinam um documento oficial dizendo que negam a acreditar em Cristo. Né? Tem até o caso de uma mulher da Eritreia famosa que virou cantora lá na Inglaterra, cantora evangélica. Ela passou por isso aqui, conta a história dela se quiserem. Eu dou os vídeos do YouTube que vocês podem ver essa história pessoalmente. Cristãos perseguidos na Colômbia. Por que eu botei a Colômbia? A Colômbia, na verdade, é o 25º, tá? Nesse grau aqui. Mas eu coloquei para vocês verem que a perseguição não está longe da gente, ela está perto da gente.
Tá? A Colômbia ocupa a 25ª posição, mas nós temos mais de 150 pastores já assassinados na Colômbia. 400 igrejas já foram fechadas, tá ok? E temos 500 mil que vivem em abrigos ou refugiados, escondidos para poder continuarem com sua fé. Essa perseguição, gente, só vai piorar. Por isso que nós temos que trabalhar, mas a gente não trabalha para melhora dessa situação, não. A gente trabalha porque, na medida em que a gente trabalha para o reino de Deus, mais perto a gente enxerga que ele fica. Porque Deus falou que antes do fim, a sua palavra vai chegar a todo mundo. E a gente está quase lá, tá? Obrigado pela atenção de vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula da gente.